Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje vamos começar um novo assunto. Vamos tratar dos reis de Israel, o Reino Unido, o Reino Dividido, em que época cada profeta profetizou, os profetas orais, literários, os reis do Reino do Norte, Reino do Sul. Muitos estudantes da Bíblia têm dificuldade para entender este período. Estas aulas com certeza ajudarão a compreender este período da história bíblica, da história de Israel. Mas antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Os reis de Israel. Primeiro, nós vamos estudar o Reino Unido. A história do Reino de Israel é dividida em duas partes. A primeira nós chamamos Reino Unido e a segunda nós chamamos Reino Dividido. Guardou? A primeira, Reino Unido, e a segunda, Reino Dividido. Está em ordem cronológica. Falando em ordem cronológica, é importante que você conheça e grave algumas datas. Sabemos que a cronologia bíblica, as datas na Bíblia, elas não são exatas, mas nós vamos, mesmo assim, trabalhar com datas aproximadas. Eu também vou procurar sempre arredondar os números para facilitar o aprendizado. Importante, se você não está familiarizado com a cronologia bíblica, que você assista ao meu vídeo sobre como surgiu o calendário cristão. Eu vou deixar na descrição aí embaixo o link do vídeo. Você clica nele, é uma aula rapidinha e você vai aprender como surgiu o nosso calendário, que é o calendário que nós vamos utilizar para colocar todos os reis de Israel na linha do tempo. Então, partindo do princípio que você já conhece, está familiarizado com o calendário cristão, deixa eu apresentar aqui nosso primeiro slide. Um detalhe importante, todos os slides que eu irei apresentar, eles estão disponíveis no nosso site, www.icp.com.br. Você entra no nosso site e lá você vai encontrar sempre o slide da última aula e todos os demais estão lá também. Se você perdeu, tem interesse em qualquer um deles, pode baixá-los, não tem custo algum. E com certeza vai te ajudar como material didático ou até mesmo se você ensina em escola dominical ou quiser levar esse ensino para a sua igreja, o material vai ajudar bastante. Vamos lá. Bem, aí nós temos o calendário cristão. O AD significa Anno Domini, é latim. Significa Ano do Senhor, o ano que Jesus nasceu. Então, nosso calendário, ele tem como partida o ano do nascimento de Jesus, que é o ano 1, Anno Domini, Ano do Senhor. Tranquilo? E o cômputo, a soma do nosso calendário, ela vai aumentando, sempre partindo de Jesus. Por exemplo, nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, e a contagem antes de Cristo também vai aumentando. Exemplo, Davi está aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Abraão está aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. É sempre assim. Nós usamos as siglas AD de Anno Domini para qualquer data depois de Cristo ou DC, que significa depois de Cristo, ou EC, era cristã. Você pode encontrar estas três siglas quando você estiver estudando história.
E antes de Cristo nós usamos aí normalmente a letra A minúscula e a letra C maiúscula. Significa antes de Cristo. Tá vendo as duas setas aí indicando? Bem, como nós vamos estudar os reis de Israel, então nós vamos trabalhar antes de Cristo. Olha aí de novo o ano Domini, que é o ano que Jesus nasceu, e voltando, como eu disse, antes de Cristo, o cômputo, a soma, as datas vão aumentando. Vamos para o próximo slide. Opa, primeira data que você precisa gravar. Anote aí no seu caderninho. 930 anos antes de Cristo. Foi a divisão do reino de Israel. Esta data ela é muito importante. Precisa guardar esta data. 930 antes de Cristo. Você vai encontrar na literatura 931, 932, 930. Para facilitar o aprendizado, como eu disse, a cronologia bíblica não é exata, nós vamos trabalhar com datas aproximadas. E para facilitar, eu achei melhor utilizar o número redondo, 930 antes de Cristo. Então guarda essa data. A divisão do reino de Israel se deu no 930 antes de Cristo. Depois nós vamos entender direitinho essa divisão. Próximo slide. Eu vou apresentar um mapa rapidamente, não tem o nome de nenhuma cidade por enquanto, mas só para você ter uma ideia o que é essa divisão do reino. Tá vendo aí no mapa? Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Então, toda vez que você estiver lendo uma literatura, você ouvir Reino do Norte, você já sabe que está falando do Reino de Israel. Reino do Sul está falando do Reino de Judá. A cor vermelha, Reino do Sul, e a cor aí marrom, Reino do Norte. Tranquilão? Essa é a primeira ideia da divisão do reino que nós vamos aprender. Será uma série de aulas, nós vamos dominar o assunto. Por exemplo, o que profeta profetizou no Reino do Norte, Reino de Israel, que profeta profetizou no Reino do Sul, Reino de Judá. Nós vamos aprender tudo isto nestes vídeos, vai ser muito legal. Voltando. Bem, o Reino Unido é o mais fácil de aprender. Ele teve 120 anos de duração. Olha que número fácil. Esse é o número exato, esse. Pelo menos esse é o número exato. 120 anos de duração. E são 3 reis. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou 40 anos. Davi foi o segundo rei. Reinou 40 anos. E Salomão, o terceiro rei, reinou 40 anos. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Tá vendo que a seta ela tá ao contrário, porque vai aumentando as datas, como eu disse, do nascimento de Jesus, as datas aumentam tanto para a direita como para a esquerda. Vamos em frente. Mas como nós sabemos que cada um governou 40 anos? Porque a Bíblia traz essa informação. Vamos verificar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Então eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então, Saul reinou 40 anos. O texto afirma isto. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. 40 anos, tá aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 42. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Percebeu? Está provado biblicamente. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Portanto, 120 anos de Reino Unido, porque após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Aí fica como o mapinha que eu te apresentei. Deixa eu abrir de novo. Olha aí, tá vendo? No ano 930,
Com a morte de Salomão, o reino é dividido. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Depois nós vamos ver as cidades, as capitais, tudo o que for mais importante, nós aprenderemos mais na frente. Olha só, olha, Salomão reinou de 970 a 930. Veja que é do maior para o menor. Vai diminuindo até chegar em Jesus. Davi reinou de 1010 a 970. Por isso que eu disse que Davi reinou mais ou menos no ano 1000. Veja que 1000 está dentro aí, entre 1010 e 970. E Saul? Saul reinou entre 1050 a 1010. Veja que o número está do maior para o menor. Como eu disse, o número vai diminuindo, diminuindo, até chegar no nascimento de Jesus. Guardou a data da divisão do reino? Você precisa guardar só uma data, 930, divisão do reino. Por quê? Nós sabemos e vimos na Bíblia que Salomão reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Saul reinou 40 anos. É só somando 40 que você vai chegar no ano 1050, que é o início do reinado de Saul. Lembrando que estas datas são aproximadas para facilitar o aprendizado. Agora nós precisamos verificar na Bíblia onde está registrado o reinado de Saul, que foi o primeiro rei, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Fiz um quadrinho. Reino de Saul. Você encontra no primeiro livro de Samuel, do capítulo 10 até o capítulo 31. E tem um paralelo no livro de Crônicas. Olha que legal. Livro de Crônicas, do capítulo 10, só 6 versículos, do 1 ao 6. Você encontra o registro da morte de Saul. Então, repetindo. Reinado de Saul, nós lemos no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 10 até o capítulo 31, ou no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Reinado de Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 2, até o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Toda a história do reinado de Davi. E tem um paralelo no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 29. Um livro complementa o outro. Olha que legal. O que é Crônicas? Hoje em dia é como se fosse o jornal. O jornal que nós lemos hoje, as notícias do dia a dia. Crônicas seria mais ou menos isso, o dia a dia do rei, tudo o que acontecia. Falta agora Salomão. Salomão, reinado de Salomão, nós encontramos no primeiro livro de Reis, do capítulo 2 ao capítulo 11. E o paralelo está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, até o segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Viu que legal como ficou fácil? Agora, dever de casa. Se você não conseguir ler o capítulo inteiro, todo o texto, leia pelo menos os títulos, que você vai assimilando. Tranquilo? Bem, aí nós aprendemos o Reino Unido. Recapitulando, a divisão ocorreu no ano 930 a.C., e teve 120 anos de duração. 40 anos com Saul, que foi o primeiro rei de Israel, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, filho de Davi. Com a morte de Salomão, o reino é dividido. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Um detalhe importante, até esse momento nós não temos nenhum profeta literário. O que é um profeta literário? É um profeta que tem um livro com o nome dele. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Zacarias, e aí vai. Jonas, Abacuque,
Miqueias, enfim, até a divisão do reino, pelo menos não temos nenhum profeta literário. Olha que importante, nós vamos aprender mais ou menos dentro da linha cronológica quando o profeta profetizou e para quem ele profetizou. Será que ele profetizou para o reino do norte, reino de Israel? Será que ele profetizou para o reino do sul, reino de Judá? Ou profetizou para um outro povo? Tem isso também. Tudo isso nós vamos aprender. O importante da aula de hoje é que você já dominou o Reino Unido. 120 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, e a divisão do reino acontece em 930, mais ou menos 930 antes de Cristo. Tranquilão? Não esquece de dar uma olhadinha aí na Bíblia. Como eu disse, se não conseguir ler tudo, pelo menos os tópicos, os títulos, já ajuda bastante. Tô indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.